Ai. Oi, queridos, boa noite. Boa noite que para quem tá aí, que tava me mandando mensagem no direct para tirar algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas sobre algumas malformações, né? Que desenvolve aí no recém-nascido, né? Malformações congênitas, né? Não importa se esse recém-nascido ele é um recém-nascido pré-termo, se é um recém-nascido pós-termo, se é um recém-nascido a termo, né? Existem as malformações, né, congênitas que ocasiona ali no desenvolvimento embrionário desse feto a partir da quarta semana a 16 semanas de idade gestacional, que pode muitas das vezes ser diagnosticada por uma ultrassonografia, né, morfológica. Mas como algumas mulheres, né, durante a sua gestação, elas não conseguem fazer, né, essa ultrassonografia, a gente acaba percebendo que nasce alguns bebês com algumas malformações congênitas, da qual eu vou estar falando aqui o nome da malformação congênita, né, para tirar dúvida de quem me mandou lá no direct, para na verdade, assim, conceituar e a pessoa entender melhor o que é, né? A gente vai falar aqui primeiramente da mielomeningocele, né, que é uma malformação do sistema nervoso central, conhecida como espinha bífida, tá? Aberta. A mielomeningocele é uma malformação congênita, conhecida como espinha bífida, e essa malformação congênita é da coluna vertebral do bebê, das meninges, da medula e das raízes nervosas, onde ficam expostas na coluna vertebral, né? Então cria uma herniação, né? Uma herniação na coluna vertebral, onde se exterioriza ali o que? As meninges, a medula e as raízes nervosas. Aí chamamos isso de mielomeningocele. A mielomeningocele, repetindo mais uma vez, é uma malformação congênita conhecida como espinha bífida, né, aberta, onde atinge ali a malformação do tubo neural da coluna vertebral, onde ocorre uma exteriorização ou uma herniação na coluna vertebral desse bebê, com exposição das meninges, da medula e das raízes nervosas, e ficam expostas. Geralmente esses bebês, além de ter essa mielomeningocele, né, que é uma lesão, uma malformação da coluna vertebral, eles têm alterações no sistema nervoso central. São bebês que vai ter uma dificuldade no seu desenvolvimento de crescimento, seu sistema sensorial, dizendo assim, e sistema motor. Nós temos também outra malformação congênita chamada crâniosinostose ou estenose crâniofacial. A crâniosinostose ou estenose crâniofacial é uma anomalia congênita decorrente do fechamento precoce de uma ou mais suturas do crânio do bebê. Então, quando há um fechamento precoce de mais de uma das suturas do crânio do bebê, nós chamamos de crâniosinostose ou estenose crâniofacial, que é uma anomalia decorrente desse fechamento de sutura do crânio do bebê precocemente, onde existem as suturas sargital, aqui, tem a coronal e tem a labidoide. Então, quando há o fechamento precoce da sutura do crânio sargital, que é aqui no meio, coronal ou labidoide,
esse recém-nascido ele nasce com essa malformação no crânio, que nós chamamos de crâniosinostose ou estenose crâniofacial, que nada mais é do que uma anomalia decorrente do fechamento precoce de uma ou mais suturas do crânio. Essas suturas são coronal, sarginal e labidoide. Então, quando essas suturas se fecham precocemente, uma delas ou uma só, precocemente, essa criança vai ter uma anomalia na formação do crânio, chamado de craniosinostose ou estenose crâniofacial, ok? Temos outra malformação congênita que chamamos de hidrocefalia, também, que é uma malformação congênita no cérebro. A hidrocefalia é o acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano dentro do crânio, que leva ao inchaço do crânio. Então, quando há uma malformação congênita, onde ocorre o acúmulo excessivo do líquido cefalorraquidiano dentro do cérebro, aumentando o volume cerebral, essa criança vai ter uma malformação congênita chamada hidrocefalia, que é o aumento da cabeça por acúmulo de líquido cefalorraquidiano. Ela tem que passar por várias cirurgias, colocar uma válvula, um pino, para drenar esse líquido até a cavidade abdominal, tá? Mas é uma criança também que vai ter vários problemas aí no futuro de desenvolvimento motor, de desenvolvimento sensorial. Então, a hidrocefalia é uma malformação do sistema nervoso central, tá? Dentro do cérebro, onde ocorre o acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano dentro do crânio, que leva ali o cérebro a ficar um pouco edemasiado, tá? Mas isso pode ter correção de tratamento cirúrgico. Várias cirurgias são realizadas consecutivamente. Essa criança vai ter problemas neurológicos, vai ter problemas motores, vai ter dificuldade aí durante o desenvolvimento do seu dia a dia. Nós temos também lá outra malformação congênita chamada de microcefalia, né? A microcefalia é uma condição neurológica bem rara, tá? A microcefalia é uma condição neurológica bem rara que ocorre no recém-nascido, em que a cabeça e o cérebro do bebê são bem menores, vamos dizer assim, né? Então, na microcefalia, que é uma malformação congênita também do cérebro, é uma condição neurológica muito, muito rara, em que a cabeça do bebê e o cérebro do bebê são significativamente menores, né? E o cérebro não cresce o suficiente para realizar o seu desenvolvimento e as suas funções durante a gestação, e pode acontecer isso após o nascimento, tá? Aí nós chamamos de microcefalia, a cabeça da criança fica menor. A hidrocefalia, a cabeça fica maior. Na hidrocefalia, há um acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano dentro do crânio, ali impedindo a função do cérebro. O cérebro não consegue se desenvolver, fica edemasiado, fica inchado. Há necessidade de fazer várias correções cirúrgicas para drenar esse líquido cefalorraquidiano do cérebro do bebê. Na microcefalia, não. A microcefalia, o cérebro ele não cresce. O cérebro ele não vai crescer, né? E não crescendo o suficiente, a criança vai ter uma dificuldade no seu desenvolvimento, tanto motor, tanto sensorial, e vai ter várias complicações, né, no decorrer da sua vida. Aí chamamos de microcefalia. Só que essa microcefalia ela pode ser desenvolvida durante a gestação, com o bebê ainda dentro da barriga da mãe, e pode
também acontecer após o nascimento. Então, deu para vocês entenderem a diferença. Hidrocefalia é o acúmulo excessivo de líquido dentro do cérebro. O acúmulo de líquido dentro do cérebro, esse líquido se chama líquido cefalorraquidiano. Na microcefalia, há uma deficiência no desenvolvimento do cérebro, dificultando o seu desenvolvimento. Então, o cérebro ele não cresce o suficiente para que possa exercer as suas funções neurológicas, simpáticas e parasimpáticas no cérebro dessa criança, que pode ocorrer ali durante a gestação dentro da barriga da mãe ou após o parto. A anencefalia, que é outra malformação congênita, é uma outra malformação congênita do cérebro durante a formação embrionária desse feto, que ocorre entre a 16ª semana à 26ª semana de idade gestacional e é caracterizada pela ausência total do encéfalo e da caixa craniana do feto. Aí chamamos de anencefalia, tá? A anencefalia é a ausência total do encéfalo e da caixa craniana. Geralmente, a anencefalia, né, juridicamente, ela pode, né, uma gestante que diagnosticou lá na sua 20ª semana de idade gestacional, lembrando que a anencefalia acontece ali na vida embrionária do feto, no período de 16 semanas de idade gestacional a 26 semanas de idade gestacional, que é diagnosticada por uma ultrassonografia morfológica. Então, quando ela descobre com 26 semanas ou acima de 16 semanas que o bebê tem uma malformação congênita no cérebro, onde tem uma ausência total do encéfalo e da caixa craniana, tá? A justiça ela ampara, né, os pais para interromper essa gravidez. Aí vai ficar a critério, né, da mãe e do pai se vai querer interromper a gravidez desse bebê anencéfalo, porque esse bebê anencéfalo ele pode ser um natimorto no decorrer da gestação, ele pode morrer durante a gestação dentro da barriga da mãe, que a gente chama de natimorto, ou ele pode nascer morto, que é um neomorto, tá? O bebê anencéfalo, ele vive algumas horas e alguns dias, tá? Vive algumas horas e alguns dias. Então, é amparado pela lei a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo. Mas fica a critério dos pais em querer interromper ou não, sabendo que 0% de sobrevivência desse feto, porque ele tem a ausência total do encéfalo e da caixa craniana. Então, isso tem que ser bem explicado pelo obstetra, tem que ser bem explicado pelo médico da ultrassonografia, o que está acontecendo com aquele bebê, para que na hora do nascimento a mãe não passe por aquele transtorno todo, sabendo que o feto já está morto, que é um natimorto, porque ele tem uma ausência total do encéfalo ou da caixa craniana, tá? Ou da caixa craniana. Mas ele pode também nascer vivo e morrer por algumas horas, tá? Isso é a anencefalia. E temos também, na verdade, o lábio leporino, né? E a fenda palatina, né? Que pode acontecer com um recém-nascido. Lábio leporino e fenda palatina. A fenda palatina é quando o bebê ele nasce, né, com o céu da boca aberto, né? Ele nasce com o céu da boca aberto, ainda chamamos de fenda palatina, formando aí essa fenda, tá? E a fenda palatina, muitas das vezes, pode vir acompanhada do lábio leporino, que corresponde à abertura ou fissura aqui, tá? Do lábio superior do feto, que pode chegar até o nariz, né? Então, a fenda palatina é a abertura, é uma fissura no palato, no céu da boca, tá? Que pode vir acompanhada do lábio leporino
O lábio leporino é uma fissura, uma abertura do lábio superior que pode chegar até a narina desse feto. E tem mais duas malformações congênitas que desenvolve no recém-nascido, que é a gastrosquise e a onfalocele. Já são malformações congênitas ali, eu estou falando das principais, tá, gente? Ali da parede abdominal. A gastrosquise é uma malformação congênita da parede abdominal, onde ocorre a exteriorização ou prolapso do intestino e alguns órgãos, como estômago, fígado e baço, bem ali do lado do umbigo, principalmente do lado direito, porém a gastrosquise não tem aquele recobrimento da membrana peritoneal. Por isso se trata de uma cirurgia de emergência. A onfalocele já é a mesma malformação congênita, né? É uma malformação congênita da parede abdominal, onde se tem ali uma fenda, um orifício, onde vai ocorrer o prolapso do intestino, ou fígado, ou baço. Porém, a onfalocele tem um recobrimento da membrana peritoneal. A gastrosquise não. Ela não tem recobrimento da membrana peritoneal, então é necessário uma cirurgia de emergência para que recoloque essas vísceras, esses órgãos para dentro da cavidade abdominal, tá? Porque senão vai se ressecar e o bebê pode vir a óbito. A onfalocele já tem aquela membrana peritoneal. Então a gente falamos aí, eu conceituei para vocês, mielomeningocele, crâniosinostose ou estenose craniofacial, hidrocefalia, anencefalia, microcefalia, lábio leporino e fenda palatina. Essas são as principais malformações congênitas que a gente vê com mais frequências nos recém-nascidos, tá? Essas são as mais frequentes. Então, espero ter tirado dúvida de vocês. Quem me mandou essas perguntas lá no direct. Estou aqui em pleno domingo, essa hora, para tirar a sua dúvida. João Belo, meu amor, saudade de você. Então, deu para vocês entenderem, né? O que eu falei anteriormente. A mielomeningocele é uma malformação da coluna vertebral do recém-nascido, onde ocorre, tá? Não esqueça que a mielomeningocele é conhecida como espinha bífida aberta, é onde ocorre ali a exteriorização e herniação das meninges, da medula, e as raízes nervosas ficam expostas pela coluna vertebral, tá? E a hidrocefalia é o acúmulo excessivo de líquido cefaloquidiano dentro do crânio, que leva a um inchaço excessivo do cérebro. A anencefalia, que é uma malformação congênita que ocorre na vida embrionária, entre a 16ª semana de idade gestacional à 26ª semana de idade gestacional, que é diagnosticada pela ultrassonografia morfológica, é caracterizada pela ausência total do encéfalo e da caixa craniana do feto, tá? É um feto que não tem chance de sobrevivência, ou ele vai ser um natimorto, ou ele vai ser um neomorto. A microcefalia é uma condição, é outra malformação congênita, onde ocorre uma condição neurológica muito, muito rara, em que a cabeça e o cérebro do bebê são significativamente menores que o corpo. O cérebro ele não cresce o suficiente durante a gestação ou até mesmo após o parto. E a craniosinostose ou estenose craniofacial é uma anomalia decorrente do fechamento precoce de uma ou mais suturas do crânio do feto, ali na sua fase embrionária.
Pode ser a coronal, pode ser a sarginal ou pode ser a labidoide. Então, quando ocorre aí o fechamento precoce dessas suturas coronal, sarginal ou labidoide, esse bebê ele pode nascer com essa malformação do crânio, chamamos de craniosinostose, para quem nunca ouviu falar, ou estenose craniofacial. E a fenda palatina, que é a última que eu falei, é quando o bebê nasce aí com o palato, que é o céu da boca, aberto, né? Formando uma fenda, uma abertura aqui no palato do céu da boca. Muitas das vezes a fenda palatina está acompanhada com o lábio leporino, né? O lábio leporino já é uma fissura, uma abertura que ocorre aqui no lábio superior do bebê, que pode chegar até a parte aqui, ó, distal do nariz. Então ele pode ter fenda palatina com lábio leporino. Pode ter uma fissura aqui, uma fenda aberta e uma fissura no palato do céu da boca. E a outra malformação congênita é a gastrosquise, que é uma malformação congênita da parede abdominal com prolapso do intestino e alguns órgãos com recobrimento da membrana sem o recobrimento da membrana peritoneal. A onfalocele é também uma malformação congênita da parede abdominal, tá? Onde tem o prolapso ou exteriorização das vísceras, geralmente para o lado direito do umbigo, com o intestino, com o fígado, com o baço, porém, esses prolapsos desses órgãos do intestino têm o recobrimento do peritônio, tá? Espero ter esclarecido a dúvida de quem me perguntou isso lá no direct, o conceito sobre isso, principalmente de craniosinostose ou estenose craniofacial, para quem nunca ouviu falar. Tem muitos estudantes que nunca ouviu falar sobre craniosinostose ou estenose craniofacial, que nada mais é do que um fechamento precoce das suturas do crânio do feto, que pode ser a sutura coronal, sargental ou labidoide. Então, quando elas se fecham precocemente, ou uma delas, ou mais de uma, na sua vida intrauterina, lá no processo gestacional, essa criança ela vai nascer com o crânio defeituoso e com a malformação no crânio, chamamos como se fosse um trevo de uma folha, né? Nasce meio bicuda aqui, como o trevo de uma folha. E isso é chamado de craniosinostose ou estenose craniofacial, tá? Obrigado. Foi breve, foi rápido, mas espero que seja sido bem esclarecedor para vocês. Acompanhe as histórias, que terça-feira tem uma live maravilhosa com a participação de um profissional maravilhoso, onde nós vamos falar de monitorização hemodinâmica não invasiva e invasiva. A live vai ficar salva para quem está entrando agora, tá? Assistem lá. Quem quiser fazer comentários, faça comentários lá embaixo, que eu vou, assim que possível, eu vou responder, tá bom? Um beijo a todos e uma ótima noite.